Fusão de personagem, Tanjiro Kamado mais Dipper Pine. Será que deu certo? Então fica até o final pra você descobrir. E também vou te passar algumas dicas de pintura aqui. Legal, né? Então bora lá. Fala aí pessoal, me chamo Eduardo e seja bem-vindo aqui ao canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aí meu mano. Eu sempre estarei aqui trazendo tutoriais pra vocês melhorarem no desenho, beleza? Também deixa um like aqui nesse vídeo, porque mano, isso ajuda demais. Quando você deixa o like aqui no vídeo, e o YouTube entende que é um vídeo bom, e assim ele leva esse vídeo pra mais pessoas. Então deixa o seu like aí, porque isso vai ajudar demais, beleza? E se você gosta de fusões de personagens, deixe sugestões aqui nos comentários. Eu vou estar lendo todas, vou anotar todas também, fazer uma lista e vou trazer as que eu acho mais interessante aqui, beleza? Lembrando, de preferência, personagens bem distintos que eu possa misturar, beleza? Porque quanto mais distinto um personagem de um do outro, melhor é pra fazer a fusão. Fica um negócio assim bem único, sabe? Então, bora falar sobre o desenho agora. Essa fusão trouxe dois personagens que eu gosto muito mesmo. Um deles é o Tanjiro Kamado do anime Kimetsu no Yaiba e o outro é o Dipper Pines de Gravity Falls. Se você conhece algum desses dois, deixa aqui nos comentários, fala o que você mais gosta, beleza? E nesses últimos dias, pra aproveitar essa última temporada de Kimetsu no Yaiba, queria fazer algum desenho pra aproveitar o hype, que essa temporada foi muito boa mesmo. Deixa aí nos comentários também o que você achou dessa temporada, beleza? E eu também lá no Instagram tava precisando fazer algum desenho de Gravity Falls pra uma collab. Então, eu quis fazer isso logo num desenho só, juntando dois personagens. E foi uma ideia que eu gostei bastante, então pus ela em prática. E falando em Instagram, se você não me segue ainda no Instagram, passa no link que tá aí na descrição, que você vai ser redirecionado lá pro meu Instagram. Eu passo dica nos stories, posto alguns desenhos que não posto aqui no YouTube, e eu espero que você goste também. As dicas de lá também vai te ajudar bastante, hein? Então passa no link aí na descrição depois de terminar o vídeo. Voltando a falar sobre o desenho, eu nunca tinha feito uma fusão na vida. Eu nunca tinha desenhado algo assim. Como é algo novo, esse ano eu queria testar coisas novas, eu aproveitei, né, e decidi fazer uma fusão. É uma coisa que eu não vejo a maioria dos desenhistas fazendo, sabe? Então, pra dar um diferencial, eu quis fazer isso com personagens bem distintos também. Eu também tava com uma vontade de variar um pouco o meu traço e fazer umas coisas diferentes. Eu recomendo que vocês façam isso também, varie um pouco o traço de vocês, o estilo, o método que vocês desenham. Fazer desenhos novos também, coisas novas é muito bom, porque varia muito o teu traço. E com isso você aprende habilidades novas que você nunca viu com desenhos diferentes, e isso é muito bom. Agora eu vou falar pra vocês aqui algumas impressões que eu tive desse desenho, como foi a experiência de fazer, a dificuldade, se foi fácil ou difícil, como foi fazer esse desenho no geral. Primeiramente, eu gostei muito mesmo de fazer esse desenho, principalmente por ser algo novo que eu tô fazendo, uma fusão, algo que eu nunca tinha feito antes. Eu gostei muito de fazer algo novo assim, e com certeza eu vou trazer mais. Por isso que eu peço pra vocês que deixem sugestões aqui nos comentários, pra eu trazer mais fusões, beleza? E sobre a dificuldade no desenho, eu não achei dificuldade nenhuma em fazer nesse desenho, principalmente porque eu tô acostumado a desenhar anime, e como eu fiz isso num traço mais voltado pro cartoon, eu achei um pouco fácil fazer esse desenho. A única dificuldade mesmo que eu tive foi em criar a pose pra esse personagem, porque eu tive que juntar muitas referências mesmo pra poder fazer esse desenho. Eu fiz uma junção gigantesca de referências pra poder fazer esse desenho. Então, o que eu achei mais difícil não foi fazer o desenho, mas sim estudar o desenho, estudar esse desenho como eu faria ele. Essa foi a única dificuldade que eu tive, tirando isso, o resto foi muito fácil. E falando um pouco mais sobre usar mais de uma referência pra fazer um desenho, isso é algo que deve ser fundamental pra você fazer bons desenhos. Quanto mais referências você pega, você vai ter uma visão melhor ali pra fazer seu desenho, não ficar naquela mesmice de usar uma referência só, porque quando você usa só uma referência, isso te limita muito. Eu recomendo que quando você for fazer um desenho, você use mais de uma referência, não use tantas, porque isso pode acabar te confundindo um pouco, mas com certeza use mais de uma, duas, três referências ali pra você fazer um desenho. Isso vai te ajudar bastante, porque vai aumentar a sua visão ali pra fazer esse desenho, vai aumentar a sua criatividade pra você trazer coisas novas pra esse desenho, pra você trazer traços únicos, ter mais criatividade ali na produção do seu desenho. Eu também não achei dificuldade alguma em fazer o esboço, mas sim em questão na construção do esboço, que é um pouco diferente de você fazer do que construir. No meu caso foi buscar as referências pra fazer o desenho, mas fora isso eu achei muito fácil. Eu também não achei muita dificuldade em pintar esse desenho. Na verdade eu achei até fácil demais pintar esse desenho. Não achei dificuldade em procurar as cores pra fazer esse desenho. A coloração foi super de boa pra fazer. Eu só fiquei um pouco perdido quando eu tava pensando em que fundo eu faria pra esse desenho. Se eu fazia um cenário ou se eu fazia alguma coisa mais simples. E o que eu fiz?
vezes. Eu decidi fazer uma estampa usando as cores complementares e formas geométricas básicas. E falando sobre cores complementares, que no caso são cores contrárias. Por exemplo, no Tanjiro tem muita presença da cor verde, então eu usei a cor vermelha para fazer esse fundo para dar um destaque a mais na cor verde, dando assim um contraste. E é isso que as cores complementares proporcionam pra gente, mais destaque, mais contraste na nossa coloração. Se vocês quiserem que eu traga algum vídeo falando sobre teoria das cores, círculo cromático, deixem nos comentários que eu vou trazer um dia. E eu já vou dando a dica, use o círculo cromático para você fazer os fundos de vocês. Eu garanto que a partir do momento que vocês estudarem a teoria das cores e usarem o círculo cromático, seus fundos vão melhorar muito. Seus desenhos vão ficar muito mais profissionais. Então se vocês quiserem que eu traga um vídeo explicando sobre teoria das cores, círculo cromático, deixem aqui nos comentários. E agora eu queria agradecer a cada um que é inscrito aqui no canal, mano. É você que ajuda o canal aqui a crescer. E se você tá gostando desse vídeo, deixe seu like aí, deixe sua inscrição também, pra você não perder mais vídeo nenhum. Toda semana eu trarei algum vídeo aqui pra você. Então, pra você não ficar de fora, não perder nada, deixe logo sua inscrição aqui. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo, muito obrigado por ter ficado até o final. Eu espero ter te ajudado de alguma forma com esse vídeo. E se você gostou desse tema de fusão, deixem sugestões aí nos comentários, que eu vou anotar todas, e a que eu achar mais interessante, eu vou trazer. Então, muito obrigado mesmo. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!